Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender como resolver questões de probabilidade de mais de um evento. Olha só, nosso objetivo é responder 100 questões do assunto probabilidade. Já resolvemos aqui no canal questões de probabilidade de apenas um evento, probabilidade simples, probabilidade condicional e probabilidade também da regra do ou. Então hoje iremos aprender como resolver questões da interseção entre eventos. Serão 20 questões da probabilidade de mais de um evento. E para o vídeo não ficar muito longo, resolvi dividir esse vídeo ou essa aula em 3 partes. Na primeira parte, vamos aprender como resolver esse tipo de questão. Na segunda parte, resolveremos várias questões de probabilidade de retirada de bolas, que cai bastante em prova de concurso. E na última parte, a terceira parte, será a vez de probabilidade de lançamento de dados. Como calcular a probabilidade utilizando aí a regra em cima do lançamento de dados. Então, para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para receber todas as demais questões do assunto probabilidade. Então vamos lá, vamos ver como é cobrado esse assunto nos concursos. Eu estou aqui diante de um exemplo, o exemplo de número 4. Diante desse exemplo, vamos compreender como é cobrado ou como chegar ao resultado final do cálculo de probabilidade de mais de um exemplo. Então vamos ver como é cobrado. Então nesse exemplo número 4 ele vai dizer o seguinte: uma urna contém 10 bolinhas, tá aqui, 10 bolinhas, 10 bolinhas. Ok, 10 bolinhas. Sendo 4 delas azuis, então já vou marcar aqui que eu tenho 4 bolas sendo azuis, 4 bolas delas sendo azuis, e eu tenho 6 vermelhas, 6 vermelhas, padrão, 6 vermelhas. Ao se retirar aleatoriamente 2 bolas, observa agora que eu não quero retirar apenas uma, eu quero retirar agora 2 bolas, por isso que é probabilidade de mais de um evento. Então vou ter no meu lançamento aqui de retirar 2 bolas. E diz ó, que é sem reposição. Isso é muito importante nesse tipo de questão de mais de um evento. A ideia de sem reposição, a gente sempre vai lembrar que é aquela ideia de tirar simultaneamente. Então no seu material você tem que perceber que sem reposição, dentro do comando da questão, vai ser a ideia de simultaneamente. Ó. Coloca aí, tirar simultaneamente. Simultânea aqui é retirada sem reposição. Então a ideia quando for retirada simultânea ou simultaneamente é a probabilidade de acontecer um evento sem reposição. Aí pergunta, ó, olha só qual é a pergunta. A probabilidade. Então já sabemos que a probabilidade é uma razão, é uma divisão de que ela seja azuis. Então eu quero fazer uma divisão, a probabilidade sempre será uma divisão entre aquilo que eu quero que aconteça dividido pelo total de possibilidade. Até em vídeos passados dividimos como sendo a regra do pote. A regra do pote. Preciso compreender que probabilidade sempre será uma razão, é uma divisão, aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. Tá aqui, ó. Aqui é meu T e eu tenho o O. Então, eu vou em busca do O e vou em busca do T. Isso aqui é probabilidade. Probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral. E eu tenho aqui ó, o teorema da multiplicação. Então, toda vez que eu tiver lá de 2 eventos, ou mais de 2 eventos, né, mais de um evento, e for sem reposição, eu posso utilizar esse teorema. E é através dessa fórmula, onde vai dizer que a probabilidade da interseção, probabilidade do E, vamos entender como é calculada a probabilidade do E, é dada da seguinte maneira: vou calcular a primeira parte, o primeiro evento, depois eu saio fazendo a multiplicação do segundo evento, sabendo que já aconteceu o primeiro evento. Então a probabilidade do E, de mais de um evento, é calculado através dessa definição toda vez que tiver sem reposição, ou simultaneamente, né? É mais de um evento que ocorra simultaneamente. Como é que vai ficar, professor? Primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho 2 tipos de resolução. Eu vou fazer os 2 tipos aqui, deixar aqui comentado para vocês, os 2 tipos de como chegar ao resultado final desse tipo de questão. Então, primeiro eu vou fazer pelo princípio fundamental da contagem. Vou colocar aqui pelo PFC. Pelo princípio fundamental da contagem, você vai perceber que eu quero retirar 2 bolas. Está aqui, 2 bolas. É a primeira e a segunda. Então, eu vou tirar a primeira bola
e vou tirar a segunda bola. Observe que pode ser as duas ao mesmo tempo, simultaneamente. É o mesmo jeito de se fazer. Então, observe que ele quer que aconteça o quê? Que elas sejam azuis. Então, eu quero remover duas bolas e essas duas bolas elas sejam azuis. Então, vou tirar a primeira azul, depois eu vou voltar a tirar e eu tiro novamente a bola azul. Então, observe que, pelo princípio fundamental da contagem, toda vez que a ideia for o E, eu vou multiplicar. Então, agora eu vou fazer a multiplicação entre as probabilidades. Primeiro, eu vou calcular a probabilidade de acontecer uma bola azul. Lembra lá, se eu estou trabalhando com probabilidade, é aquilo que eu quero que aconteça dividido pelo total. Então, quantas bolas eu tinha? Quantas bolas eu tinha? Trazendo para cá. Eu tinha lá 10 bolinhas, tinha um total de 10. Eu quero que aconteça o quê? Meu O. Eu quero que ela seja azul. Então, meu O é azul. Ó. Meu O é azul. Quantas azuis eu tenho? Eu tenho 4. Então, tá aqui, 4. 4 sobre 10, a probabilidade de acontecer na primeira retirada, 4 sobre 10. Está aqui, 4 sobre 10. Aí na segunda retirada, observa que a probabilidade do E é a probabilidade do primeiro evento, já aconteceu a primeira ser azul, agora vai ser a segunda azul. Então tem que acontecer a probabilidade do segundo evento, da segunda retirada, observa que vai depender da primeira retirada, ou seja, toda vez que for simultaneamente ou sem reposição, sempre eu vou remover uma dessas bolas, porque a bola não pode mais estar dentro do meu espaço amostral. Se aqui eu tinha 10 bolas, já tirei um azul, já ficou para trás a primeira, então na segunda só vai me restar quantas? 9. Se eu tinha 4, já tirei a primeira, que foi azul, eu tenho um total de 4, resta quanto agora para a segunda? Resta 3. Então, probabilidade é exatamente a multiplicação, ó, muito importante. É a probabilidade da primeira multiplicado pela probabilidade da segunda. Sabendo que a primeira que já aconteceu, na segunda, como é sem reposição, sempre eu vou diminuir 1. Tanto no meu evento como no meu espaço amostral. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicação de fração. Numerador vezes o numerador, o de cima pelo de cima, e denominador vezes denominador, de baixo vezes de baixo. Multiplicação, 4 vezes 3, 12. 10 vezes 9, 90. Tenho aqui um total de 12 sobre 90, só que já vimos em vídeo passado que o resultado de probabilidade pode ser 3. Pode ser em forma de fração, pode ser em forma decimal, pode ser em forma percentual. Nesse tipo de questão, e mais de um evento, algumas questões, principalmente lançamento de bola, de ficha, com pessoas, ele vai pedir para você fazer uma fração irredutível. Se você observar, o que é que eu tenho que fazer aqui para reduzir essa minha fração? Então, para reduzir essa fração, dá para fazer uma simplificação. Dá para dividir tanto em cima como embaixo. Ó. Tudo que eu fizer em uma fração, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, não altera o meu resultado. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 3. Ó. 3 em cima e 3 embaixo, não altera o resultado da minha fração. Quanto é que fica 12 dividido por 3? Vai ficar 4. Quanto é 90 dividido por 3? Vai ficar 30. Então, 4 sobre 30 já é o resultado da minha fração irredutível. Observe que ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por 2. Tanto em cima como embaixo. Ó. Simplificar é dividir. Então, vou dividir agora ao mesmo tempo o 4 e o 30. Vou dividir agora tanto em cima como embaixo por 2. Em cima e embaixo por 2. Não altera o resultado da minha fração. Quanto é 4 dividido por 2? É 2. 30 dividido por 2 é 15. Então, lá nas suas alternativas, nas alternativas da minha questão, a alternativa que estaria correta seria aquela que viesse 2 sobre 15. 2 sobre 15 é a resposta correta. Tá certo, professor? Entendi perfeitamente. O senhor disse que, pelo princípio fundamental da contagem, isso aqui é um tipo de se fazer. Perfeito. Um tipo de se responder é pelo princípio fundamental da contagem. O senhor disse que existe outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É a gente fazer por combinação. Muitas questões de probabilidade de mais de um evento, eu fazendo por combinação, termina saindo mais rápido, principalmente quando forem cores diferentes. Aqui só é a mesma cor. Daqui a pouco vamos fazer um exercício com cores diferentes. Agora por combinação, ó, coloca aí no seu material, por combinação. Vamos fazer por combinação. Por combinação, a resposta será idêntica. O resultado será o mesmo, né? Combinação.
Então, por combinação, quando eu for fazer por combinação, observa lá que o conceito de probabilidade tem que ser claro. É aquilo que eu quero que aconteça, o meu evento, dividido pelo total de possibilidade. Se eu estou trabalhando por combinação, eu vou ter duas combinações. Ó. Eu vou ter uma combinação para o resultado do O, vou fazer aqui uma combinação, daqui a pouco a gente vai perceber o que é que eu preciso, e eu tenho também para o T, para o total de possibilidade, outra combinação. Se eu for fazer por combinação, eu tenho que fazer o O e tenho que fazer o T. Então, para calcular por combinação, ó, vai em busca de total logo. Quantas bolinhas tinha? Eu tinha um total de 10, então eu tinha 10 bolinhas, e eu queria selecionar quantas? Tá aqui, eu quero selecionar duas. Duas delas serão selecionadas, serão escolhidas. Então é uma combinação de 10 e vou selecionar 2. Agora para o O, observa lá que também será uma combinação, só que vai ser uma combinação dentro daquilo que eu quero que ocorra. Eu quero que ocorra o quê? Bolas azuis. A pergunta é, quantas dessas bolas são azuis? Eu tenho aqui um total de 4. Eu tenho 4, vou selecionar quantas? Vou selecionar 2. Tá aqui. Agora eu tenho que calcular o resultado dessas combinações. Ó. A gente já viu lá, dentro dos vídeos, dentro das nossas aulas de combinação, né, de análise combinatória, a gente, para encontrar a combinação de 4 selecionar 2, não precisa fazer pela fórmula. Combinação de 4 para selecionar 2, basta você multiplicar. 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 vai dar 12 dividido por 2. Se você observar, vai dar o total de 6. Então, eu tenho aqui o O, 6. Combinação. Quando eu quero selecionar 2, basta pegar o 4, fazer a sua multiplicação pelo sucessor. 4 vezes 3 é a metade de 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Da mesma forma aqui, ó, eu quero calcular a combinação de 10, selecionar 2. Quanto é o resultado da combinação de 10 selecionar 2? Vai ser 10 vezes 9, dá 90, dividido por 2. É a metade de 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Está aqui 45. Probabilidade. Probabilidade, professor, o senhor disse que é justamente o O dividido pelo T. Está aqui, ó, o O dividido por T. Quem é o O? 6. Quem é o T? 45. Então, eu tenho essa minha fração. Ó. Observe, quando eu tenho essa minha fração, agora eu tenho que fazer a minha simplificação. Vou fazer minha simplificação. Ó. Quanto é o valor que eu tenho que simplificar tanto em cima como embaixo? Em cima e embaixo dá para simplificar por 3. Ó. Dá para simplificar tanto em cima como embaixo por 3. Vou dividir em cima e embaixo por 3. Ó. Não altera o resultado, fazendo essa simplificação. Então, trazendo para cá, quanto é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 vai dar 2. Quanto é 45 dividido por 3? Vai dar 15. É 2 sobre 15? É 2 sobre 15. Lá nas alternativas, você vai marcar ou vai procurar aquela que tem essa alternativa como resposta correta. 2 sobre 15. 2 sobre 15 dá correto tanto pelo princípio fundamental da contagem, como dá correto aqui, ó, por combinação. Muitas das vezes, por combinação, a gente vai ver que o resultado sai muito mais rápido. Você compreendeu tanto pelo princípio fundamental da contagem, vai dar a resposta correta. Se você compreendeu por combinação, também vai sair a resposta correta. Qual das duas eu faço, professor? Aquela que você se adaptar melhor, certo? Então, vamos fazer mais um exemplo. Fazer aqui mais um exemplo. Exemplo número 5. Olha só o que vai dizer o exemplo de número 5. Uma urna contém 10 bolinhas. Perfeito. Mesmo formato. Sendo 4 delas azuis e 6 vermelhas. Trazendo para cá. Agora eu vou ter 6 vermelhas. Padrão. Ao retirar aleatoriamente duas bolas, vou retirar aqui duas bolas, sem reposição. Lembra lá que pode ser de forma simultânea ou simultaneamente, retirar as duas ao mesmo tempo. Então, quando vem sem reposição, eu tiro a primeira não vai fazer mais parte do meu espaço amostral. Por isso que eu vou reduzir no segundo lançamento. No meu segundo evento, vai depender do primeiro. Já ele vai querer aqui, ó, observe que ele quer probabilidade. E vimos lá, professor, probabilidade sempre é aquela ideia da regra do pote. É uma razão. O que eu quero que aconteça dividido pelo total de possibilidade. Olha o que ele pediu. A probabilidade que elas tenham o quê? Cores diferentes. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de cores diferentes. Professor, cores diferentes. Quantas cores eu tenho aqui? Tenho duas cores. Se tivesse 3 cores, eu ia acrescentar para cada evento simultâneo que ia acontecer, cores diferentes. Então, para aqui,
Observa que cores diferentes, pode ser a primeira azul, eu tenho aqui cor azul, e a outra é vermelha. A segunda é vermelha. Colocar aqui. Já entendemos que é probabilidade de regra do E. Então eu vou multiplicar pela regra do E. Lembrando que tem duas formas de se resolver. Eu vou fazer primeiro pelo princípio fundamental da contagem, que é a probabilidade relacionada à multiplicação dos eventos. Então eu vou fazer aqui primeiro pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem. Por isso que eu vou multiplicar as probabilidades. Observe que acontecer a azul é a primeira e a segunda é vermelha, cores diferentes. Para por aqui? Não. Quando eu tenho lá cores diferentes, eu tenho que considerar todos os eventos possíveis. Qual vai ser o próximo evento possível? O próximo evento possível é tirar a primeira vermelha e, que é multiplicação, tirar a segunda azul. Então eu tenho dois eventos simultâneos. Pode ser primeira azul e segunda vermelha, primeira vermelha e segunda azul. Tenho essas duas possibilidades. Quando eu faço isso, eu tenho que entender que eu estou fazendo a regra do ou, porque pode ser a primeira ou a segunda. Tenho dois eventos possíveis. Tenho esse primeiro evento e eu tenho esse segundo evento. Azul, vermelho, vermelho, azul são eventos diferentes. Por isso que no final eu vou somar. Vou multiplicar as probabilidades e o resultado eu vou somar. Fazendo aqui, trazendo para cá. Probabilidade de acontecer a primeira azul. Quantas bolinhas azul eu tenho? Tenho 4, no total de 10. Então, probabilidade é aquilo que eu quero que aconteça, dividido pelo total de possibilidade. 4 sobre 10. Vou multiplicar. Agora, uma observação importante. É sem reposição. Se é sem reposição, aquilo que eu tirei no início não pode fazer mais parte do meu espaço amostral. Tenho que tirar ela. Já tinha aqui um azul, agora só vai ter 9. Do total de 10, resta 9. Agora eu quero que seja o quê? Vermelha. Quantas vermelhas eu tenho? Eu tenho exatamente 6. Eu tenho que fazer a multiplicação. Eu faço a multiplicação dessa minha probabilidade. Fazendo essa multiplicação, é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quanto é o valor? 6 vezes 4 e 10 vezes 9. 6 vezes 4 vai dar 24 e 10 vezes 9 vai dar um total de 90. Esse resultado é a primeira possibilidade, né? Amarelo e azul. Agora vou calcular a primeira agora sendo vermelha. Calculando a primeira sendo vermelha, observa lá quantas vermelhas eu tinha. Eu tinha 6 no total de quanto? 6 no total de 10. 6 no total de 10. Multiplicando, a segunda vai ser o que agora? A segunda vai ser azul. Se eu tinha 10, é sem reposição, agora eu tenho que tirar uma. Sem reposição, sempre eu tiro uma. A segunda vai ser o que agora? Vai ser azul. Quantas eu tenho azul? Azul, eu tinha lá 4 azul. Então, eu tinha 4 fichinhas ou bolinha aí azul. Total, multiplicação, 6 vezes 4, 24. 10 vezes 9, 90. Mesmo resultado, mesmo resultado. Toda vez que eu quero cores diferentes, se você quiser ou desejar, faz apenas um cálculo. Certamente lá nas suas alternativas vai ter uma resposta com fração irredutível, né, desse formato, 24 sobre 90. Mas a resposta é 24 sobre 90? Não. Eu preciso multiplicar. Multiplicar ou somar. Eu multiplico aqui por 2 porque eu tenho duas possibilidades, ou senão eu somo. O de cima deu 24 sobre 90 e o de baixo vai dar o mesmo resultado, 24 sobre 90. Somando esses dois, trazendo para cá, somando. Vou somar aqui as duas possibilidades. Embaixo o denominador é 90, embaixo aqui o denominador é 90, então denominadores iguais eu conservo o denominador e somos numeradores, tem 24 e 24, 24 com 24 vai dar 48, pronto, 48, isso daqui é o resultado da minha fração. Falta simplificar, eu tenho que fazer a simplificação para chegar ao resultado final, que é uma fração irredutível. Dá para simplificar por quanto? Então eu posso fazer logo por 2, dá para fazer aqui uma simplificação por 2. Se você observar, fazendo a simplificação tanto em cima e embaixo por 2, é uma divisão onde eu vou ter lá 24, colocar aqui, eu estou dividindo por 2, tanto em cima como embaixo, não altera o resultado, fazendo essa divisão. Então, a metade de 48 vai ser quanto? 24. Então, o resultado aqui eu já sei que vai ser 24. E embaixo vai ser quanto? 45. É a metade. Eu tenho 24 sobre 45. Dá para fazer essa simplificação?
dá para fazer essa simplificação. Simplifica agora por quanto? Já vou simplificar já, achar o resultado final. Ó. Dá por 3. 24 é por 3 e 45 é por 3. Fiz essa simplificação. Dividir tanto em cima como embaixo por 3. Ó. Colocando aqui mais uma vez. Dividindo embaixo e em cima por 3 não altera o resultado. 24 por 3. O resultado vai ser 8. E quanto é 15 por 3? 45 por 3, né? 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Resposta final para essa questão. Lá na alternativa, né? Nas alternativas, você vai procurar aquela que consta lá 8 sobre 15. 8 sobre 15 é a resposta correta. Padrão, professor. Deu maior trabalho aqui é chegar a esse resultado. Por combinação é mais tranquilo. Por combinação é mais tranquilo. Fazendo agora por combinação. Vamos fazendo aqui mais uma vez, ó. Por combinação. Na hora da prova, não precisa colocar não. Por combinação. Vou colocar aqui novamente. Combinação. Por combinação é mais tranquilo, por quê? Porque eu vou em busca do O e do T. Ó. Probabilidade, o senhor tinha dito que era o seguinte. Probabilidade é uma razão, é uma divisão daquilo que eu quero que aconteça, que é meu O, dividido pelo total de possibilidade. Então eu tenho que encontrar meu O e eu tenho que encontrar quem é meu T. Meu O e meu T, todos os dois é combinação. Então vou calcular uma combinação de 10, ó. Quero selecionar quanto? Quero retirar 2. Então 10 para selecionar 2, ó. 10 e eu quero selecionar 2. Agora muito importante, quando eu estou fazendo a combinação, observe que eu tenho dois eventos que eu vou calcular. A combinação de escolher vermelha e a combinação de escolher azul, né? A primeira azul e escolher vermelha. Quando eu faço o cálculo de combinação, a ordem não importa. Então a ordem aqui, ó, se você observar, não importa. Quando eu utilizo o princípio fundamental da contagem, a ordem importa. Por isso que eu faço duas vezes. Quando eu vou trabalhar com combinação, eu escolho qualquer um dos eventos. Pode ser o de cima ou pode ser o de baixo. Apenas uma vez. Não precisa fazer os dois cálculos. Então, escolhendo esse primeiro evento, eu vou escolher esse primeiro evento, trazendo para cá. Esse evento aqui, ó, que será meu O. Observa lá que eu vou calcular primeiro a probabilidade de, no primeiro lançamento, sair vermelha. Eu tenho que saber, sair amarela, né? Amarela não, desculpa, sair azul. Tá aqui, sair azul. Então, a probabilidade de sair azul, vou até pintar aqui, ó, para sair azul. Então, a primeira é azul. Então, quantas bolas eu tinha para calcular apenas uma azul, que eu quero selecionar uma. Eu tenho aqui 4 e vou selecionar uma. Então, é uma combinação de 4, onde eu vou selecionar uma. Eu quero selecionar a primeira azul. Então, eu tenho aqui 4 no meu total, como da questão deu 4, e eu quero selecionar uma, tá aqui uma. Multiplicação, ó, também é uma multiplicação, que eu quero ter a outra. Vai ser outra combinação. Total de bolas, eu tenho 6 e eu quero selecionar apenas uma vermelha. Tá aqui, apenas uma vermelha, onde eu quero retirar. Se fosse duas vermelhas aqui, se fosse para retirar 3 bolas, seria azul, vermelha e vermelha. Teria duas para ser selecionada. Mas como eu quero selecionar apenas uma, então fica lá, uma combinação de 6, selecionar 1, multiplicado por combinação de 4, selecionar 1. Agora ficou tranquilo, porque a combinação, toda vez que for selecionar um, isso é bem fácil, ó. Toda vez que for 1, você olha para o maior dele. Combinação de 4, selecionar 1, vai ser 4, tá aqui o resultado 4, e vou multiplicar quanto é o cálculo de combinação de 6 para selecionar 1, vai ser o próprio 6. 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Então, a probabilidade de acontecer que ocorra, né, cores diferentes, meu O é 24. Do total de quanto? Qual é o meu espaço amostral? Então, o espaço amostral, se você observar, é uma combinação onde eu tenho 10 bolas e eu quero selecionar duas. E vimos lá, combinação de 10, selecionar duas, é a metade de 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Tá aqui, 45. Novamente, probabilidade, professor. O senhor disse lá que é bem fácil, bem tranquilo, através da regra do pote. Então, probabilidade é aquilo que eu quero que ocorra. Quanto é que eu quero que ocorra? 24. Dividido pelo total. O total é quanto? 45. Olha lá para o princípio fundamental da contagem. Chegamos no mesmo resultado. Tudo aquilo que eu ia fazer, resumi e cheguei aqui, o mesmo resultado, 24 sobre 45. O que é que está faltando fazer? Só a simplificação. Então, observe que eu tenho que fazer uma simplificação. Vou simplificar em cima e embaixo por 3. Ó. Vou dividir em cima e embaixo por 3.
não altera o resultado, em cima e embaixo por 3. Qual vai ser o valor de 24 dividido por 3? 24 dividido por 3, a gente vai chegar a 8. E eu tenho lá 45 dividido por 3, eu tenho um total de 15. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Você teria que procurar nas alternativas aquela que teria lá 8 sobre 15. 8 sobre 15 seria a resposta correta para essa questão. Certo, pessoal? Agora chegou a vez da gente treinar através de questão de concurso. Vamos fazer questão de concurso para a gente ver como é que as bancas cobram. FGV. Olha só o que a banca FGV cobrou. Em uma caixa há 4 cartões amarelos. Então já te deu aqui a quantidade de cartões amarelos. Vou pintar aqui de amarelo. Então já vou destacar na prova. Destaca logo a quantidade de cartões. E observa que eu tenho lá 6 vermelhos. 6 vermelhos. 4 amarelos e 6 vermelhos. Foram retirados aleatoriamente 2 cartões. Professor, ele não disse aqui se foi simultaneamente ou se é sem reposição. Toda vez que ele quer retirar 2 cartões, entenda como sendo simultaneamente. Eu tenho lá uma caixa contendo 4 amarelos, 6 vermelhos. Eu vou meter a mão lá dentro dessa caixa e eu vou retirar dessa caixa 2 cartões. Considere como sendo sem reposição porque é simultâneo. Então vai pedir lá a probabilidade dos 2 cartões retirados serem vermelhos. Então eu quero calcular essa probabilidade. Probabilidade, e eu quero que aconteça o quê? Os 2 ser vermelho. Então o evento vai ser pelo princípio fundamental da contagem. Mais uma vez, professor, fiquei em dúvida. Então vamos fazer mais uma vez. Pelo princípio fundamental da contagem, quero retirar 2. Então é o vermelho no primeiro e o vermelho no segundo. Toda vez que for a mesma cor, só tem esse cálculo a ser calculado. Pelo princípio fundamental da contagem, sai até mais rápido do que a própria combinação. Mas vamos fazer pelos dois, né? Pelo princípio fundamental da contagem, também por combinação. Então agora, observa lá, que probabilidade? Professor, o que é probabilidade? É a regra do pote. Se eu disse lá que eu calculo a probabilidade sendo uma razão, uma divisão. O evento, que é o T, que é o O, aquilo que eu quero que ocorra, dividido pelo T, que é o meu espaço amostral, total de possibilidade. Agora ficou fácil, ó. Quantas bolas eu tenho no meu total? Eu tenho que somar. Total eu tenho 10, ó. Eu tenho 10 bolas, porque é 6 vermelhas e 4 amarelas. Tem um total de 10. Então, a probabilidade de sair vermelha no primeiro, da minha primeira retirada é 10, e eu vejo lá quantas vermelhas eu tinha. Eu tenho um total de 6. É 6 sobre 10, ó. Multiplicado por quanto? Já tirei uma vermelha. Sobra quanto agora? Sobra para o meu espaço amostral 9. Isso eu tinha 6, já tirei a primeira. Agora a segunda só me resta 5. Ficou fácil porque o senhor disse, professor, é só multiplicar? É só multiplicar. Posso fazer uma simplificação? Posso fazer uma simplificação, caso queira. Esse 5 dá para simplificar com esse 10. E esse 6 dá para simplificar com esse 9. Mas eu vou fazer a multiplicação. Vamos fazer aqui a multiplicação. Quanto é 6 vezes 5? 6 vezes 5, 30. Quanto é o valor de 10 vezes 9? 10 vezes 9, total de 90. Agora dá para simplificar? Dá. Quando eu tenho um zero em cima e eu tenho um zero embaixo, ó, dá para simplificar, é como se eu estivesse dividindo por 10. Cortei esse zero do 30, cortei esse zero do 90, resta quanto? 3 sobre 9. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Porque todas as alternativas aqui, ó, observa que o numerador é 1. Então eu tenho 3, eu tenho 9, dá para simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo? Tá. Quando eu simplifico por 3 em cima e simplifico por 3 embaixo, o resultado vai ficar exatamente 1 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 3. Alternativa, qual vai ser a correta? Aquela que tem lá 1/3. 1/3, resposta correta para essa questão, letra B. Padrão. Professor, o senhor disse que tinha por combinação. Faz lá por combinação. Não precisa colocar aqui combinação. Já entendemos como é que é feito o cálculo de combinação. Eu quero só que vocês compreendam que por combinação eu tenho que procurar o O e tenho que procurar o T. Padrão, professor. Então vamos em busca lá do O e vamos em busca lá do T. Vamos lá em busca do O e em busca do T. O senhor disse que toda vez que for combinação, será uma combinação do O e uma combinação do T. Combinação do T é bem tranquila. Combinação de 10, onde eu vou selecionar quantas? Eu vou selecionar 2. Combinação do O é aquilo que eu quero que aconteça. Você vai selecionar 2 cartões que seja vermelho. Será quantos vermelho? Eu tenho 6.
Para selecionar quanto? Selecionar 2. Ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Quanto é a combinação de 6 selecionar 2 e a combinação de 10 selecionar 2? Novamente, toda vez que for o 2 aqui, basta você fazer uma multiplicação sucessiva. É a metade de 6 vezes 5. E aqui, ó, é a metade de 10 vezes 9. Aqui eu pego o número 10 e diminuo 1. Multiplico. 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2 dá 45. Padrão. E agora, quando eu tenho lá 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Cheguei aqui, 15 sobre 45. Probabilidade, professor. O senhor disse que é só uma razão, uma divisão. 15 é meu O, 45 é quem? Meu T. Dá para fazer a simplificação? Sempre vai ter que fazer aqui uma simplificação, que é uma divisão, para chegar a uma fração irredutível. Então dá para fazer diretamente por 15. Ó. Vou simplificar em cima e embaixo por 15. Em cima por 15. 15 dividido por 15 vai ser 1. E eu tenho embaixo, ó, numerador. Vou dividir também por 15. Se eu fizer uma divisão em cima pelo número, embaixo eu tenho que fazer pelo mesmo número. 45 dividido por 15 dá 3. Olha lá a resposta. Olha lá nas alternativas. Tanto faz fazer pelo princípio fundamental da contagem ou por combinação. Desde que seja o quê? Evento simultâneo e sem reposição. Certo? Vou fazer mais uma questão. Questão agora também da banca FGV. Olha só o que ela cobrou. Questão número 2. Alessandra escreveu em 10 cartões diferentes, cada um das 10 letras do seu nome, e colocou esses cartões em uma urna. A seguir, ela retirou aleatoriamente e, em sequência, 3 cartões da urna. Então, a probabilidade de mais do evento. Então, serão retirados 3 cartões da urna. É simultaneamente, professor? É simultaneamente. Quando ele for falar que é com reposição, a ideia será outra, aí a gente vai ver em questões mais adiante. Então aqui eu estou retirando 3 cartões simultaneamente. Então ela escreveu aqui o nome dela, tem 10 letras, Alessandra, e eu vou escolher exatamente 3 cartões. Aí tem lá a probabilidade, então probabilidade é aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade, é uma razão. Probabilidade de que a Alessandra tenha retirado os 3 cartões com a letra A. Então, nosso evento, ó, o que vai acontecer é tirar 3A. Então, vamos lá. Então, vou tirar na primeira letra é o A, fazendo aqui novamente ó, pelo princípio fundamental da contagem, novamente pelo PFC. Então, no primeiro lançamento é o A, será o segundo, por isso que eu vou multiplicar, e terá o terceiro também, eu vou multiplicar. É a primeira retirada multiplicado pela segunda multiplicado pela terceira. Então eu tenho que fazer probabilidade do primeiro ser o A. Eu tenho que verificar que eu tenho 10 e eu quero retirar exatamente a quantidade de A. Quantos A eu tenho? Eu tenho aqui, vou até destacar, destacando aqui de vermelho. Eu tenho esse A, observa lá que eu tenho esse primeiro A, tenho esse segundo A e tenho esse terceiro A. Então, quando eu quero calcular a probabilidade, é exatamente uma razão. Aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. Então, para tirar o A, eu tenho 3, ó, um total de 10. Faço uma multiplicação. A retirada são os 3 cartões simultaneamente, é de uma única vez. O comando da questão não te diz que é sem reposição. Você tem que considerar quando eu estou tirando 3 cartões simultaneamente, é a mesma coisa de tirar sem reposição. Então, por isso que sempre eu vou diminuir 1. Se eu tinha um total de 10, já tirei a primeira letra A. Quanto vai ser meu espaço amostral agora? Vai ser 9. Tinha 3, já tirei 1, vou tirar outro A, fica quanto? Fica 2. Multiplicado agora, mesmo formato. Se eu tinha 9, agora no meu espaço amostral fica 8. E se eu tinha 2, agora só me resta um A. Então, é esse resultado que você tem que fazer. É uma multiplicação de probabilidade, é uma multiplicação de fração. Lembra lá, eu posso multiplicar tudo de cima e chegar ao resultado, colocar o resultado aqui. Posso multiplicar tudo de baixo e chegar ao resultado daqui. Mas olha lá, muitas das vezes as alternativas vai chegar no valor de uma fração irredutível, que é aquela fração que você não pode mais simplificar, não pode mais dividir. O que é que eu tenho que fazer? Vai logo pela simplificação, ó. Vai ter números em cima que eu posso simplificar com números embaixo. A exemplo do 2, ó. O 2 eu simplifico por quem? Pode ser por 10? Pode, que daria 5. Vou fazer aqui com 8, ó. Vou fazer aqui com 8. O 2 por 2 ele dá 1, quando eu divido por 2 dá 1. E o 8 quando eu divido por 2 vai dar 4. Total de 4. Tranquilo.
Agora por 3, ó, eu tenho lá o 10, tenho o 9 e tenho o 4. Quem é divisível por 3? Só pode ser o 9. Então o 3, quando eu divido por 3, ele dá 1. E o 9, quando divido por 3, ele dá quanto? Dá 3. Agora em cima, numerador. 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar quanto? Vai dar 1. Total de 1. Embaixo ficou quanto? Ficou lá 10 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Multiplicar por 10 é só colocar o zero. Eu coloco 12 e coloco o zero no final. Ó. Ficaria lá 1 sobre 120. Então você teria que procurar nas alternativas aquela que tinha lá 1 sobre 120. Professor, faz novamente por combinação. Faz novamente por combinação. Vou fazer novamente por combinação. Caso você não consiga fazer lá, né, quando você está fazendo questão de probabilidade em mais de um evento, se você não enxergar pelo princípio fundamental da contagem, tem outra possibilidade. É você fazer por combinação. Por combinação, professor. O senhor disse lá que eu tenho que depender aqui da regra do ou. Probabilidade é aquilo que eu quero que ocorra, é meu O, dividido por quem? Dividido por P. Probabilidade sempre será uma razão, ó, uma divisão. Probabilidade é igual ao O, meu evento, dividido pelo espaço amostral. Então, nossa missão é encontrar o O e encontrar quem? Encontrar o T. Vamos em busca do O e do T. Pode ser, você pode escolher. Se quer escolher o O primeiro, se quer escolher o T primeiro, tanto faz. Então, todos os dois cálculos aqui, eu tenho que lembrar que é combinação. Então, vou fazer a combinação do total. Quantas letras eu tinha? Eu tinha 10. Quantas letras eu queria escolher? Eu teria que escolher 3. Ó. Então, é uma combinação do total de 10, onde eu vou escolher 3. Tá aqui, combinação de 10, onde eu vou escolher 3. Padrão. Agora, o O. Observa lá que o O, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero escolher dentro dos 3, ó, que seja a letra A. Então, eu tenho que verificar quantas letras A eu tenho. Eu tenho 3 letras A e eu quero selecionar exatamente as 3 letras A. Então, é uma combinação do total de 3 e eu quero selecionar 3. Combinação de 3, selecionar 3. Toda vez que for igual, qualquer valor aqui igual, sempre será 1. Combinação de 5, selecionar 5. 1. Combinação de 10, selecionar 10. Sempre será 1. Toda vez que eu estou fazendo o cálculo de combinação, toda vez que for igual, o resultado sempre será 1. Padrão. Agora ficou aqui, ó, combinação de 10, selecionar 3. Professor, o senhor tinha feito até agora combinação para selecionar 2. Explica aí para selecionar 3. Selecionar 3, você vai observar exatamente a parte que eu quero, né? É o P. Aqui é o N, o total de possibilidade, e o que eu quero selecionar é o P. É a partezinha. Desse 10 eu quero selecionar 3. Como é que vai ficar? Então você vai pegar, a partir do 10, fazer uma multiplicação sucessiva 3 números. Ó. Você pega lá o 10, multiplica por 9 e multiplica por 8. Por que eu multiplico 10 vezes 9 vezes 8? Porque ele disse que era selecionar 3. 10, 9 e 8. O 2, ó, observa lá que era só 10 vezes 9. Como é 3, 10, 9 e 8. Isso é o cálculo de combinação de forma aí de macete, certo? E agora eu tenho que fazer uma divisão. Ó. Embaixo eu dividia por 2, porque era o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Embaixo eu vou fazer o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Conclusão, sempre será 3 números em cima, 3 números embaixo. Se fosse 4, 4 números em cima, 4 números embaixo. Agora, sempre que acontecer um cálculo de divisão, sempre vai ter simplificação. Eu tenho aqui o 2 e eu tenho 3. Eu tenho aqui o 3, eu tenho o 10, o 9 e o 8. O 3 só dá para simplificar com o 9. 9 dividido por 3 dá 3. E agora, 2 vezes 1 é 2. Ó. Posso pegar o 10, posso pegar o 8. Deixo o 10 aqui porque o 10, quando eu faço a multiplicação por 10, é só colocar o zero no final. Então eu faço com 8. Ó. Fazendo aqui a divisão. Quanto é 8 dividido por 2? Dá 4. Agora sobrou quem? Sobrou 3 vezes 4 vezes 10. Quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 vai dar um total de 12 vezes 10, 120. 12 vezes 10, 120. Conclusão, probabilidade, professor. O senhor disse que era bem fácil de se fazer. Probabilidade aí é uma razão, é uma divisão. Aquilo que eu quero que ocorra, que deu o número 1, dividido pelo total de possibilidade. Deu quanto? 120. Deu o mesmo resultado, professor? Olha lá nas alternativas. 1 sobre 120, 1 sobre 120, resposta correta, letra A. Então, a partir de agora, quando formos fazer uma questão de probabilidade, eu vou escolher uma das regras. Pode ser por
pelo princípio fundamental da contagem ou pode ser pela combinação. Para a gente não perder mais tempo, deixei essas duas questões aí bem tranquila, bem comentada e vou verificar. Toda vez que for apenas uma cor, dá para fazer o princípio fundamental da contagem tranquilo e vai sair perfeito. Toda vez que for mais de uma cor, o ideal aqui é fazer por combinação porque sai mais rápido. Então seja esperto nesse tipo de questão. Cores iguais, PFC. Cores diferentes, a gente vai utilizar a combinação que o resultado sai mais rápido, certo? Então vamos partir agora para mais uma questão. Questão agora de número 3. A banca é IBAD. Olha só o que ela vai dizer. Diogo possui em sua coleção de videogame 4 de aventura. Então já vou destacar aqui as coleções que ele está te dando. Ele te deu aqui 4 é de aventura. Vou precisar do total, então já sei que 4 é de aventura. 4 é de luta, tá aqui o total de luta. Tem um 2 de esporte e vai dizer, suponha que desses 10 jogos, então já tenho aqui o total, ele escolha 2 aleatoriamente. Novamente, probabilidade de mais de um evento. Ó. Não quero selecionar um, quero selecionar 2. E considerando que a ordem do jogo não importa, isso é muito importante desse tipo de questão. Ó. Se a ordem não importa, dá para fazer tranquilo por combinação. Sempre que a ordem importa, eu não faço por combinação porque eu só tenho aquele cálculo. Já quando eu estou lá, a ordem não importa, eu tenho que considerar a ida e a volta. Aí vai perguntar a probabilidade de escolher um jogo de luta. Então, observa que eu quero escolher o primeiro de luta e tenho aqui, ó, probabilidade do E é 2 que eu quero selecionar, é o de luta e um de esporte. Então, muito importante, ó, eu quero selecionar 2 jogos, né, aqui de videogame, dessa coleção de videogame. Então, a probabilidade do E ó, vai ser exatamente calcular o jogo de luta e um de esporte. Se fosse pelo princípio fundamental da contagem, para a gente deixar aqui, eu vou pedir para você fazer pelo princípio fundamental da contagem. Ó. Pelo princípio fundamental da contagem, eu faço lá o jogo de luta e é a multiplicação, o de esporte. Mas a ordem não importa. Ó. Se fosse 2 de luta, tranquilo, PFC sairia de forma direta. Se fosse 2 de esporte, tranquilo também pelo PFC. Mas aqui ele colocou misturada, são jogos diferentes. São jogos diferentes, eu tenho que considerar a ida, que é luta e esporte, e a volta, esporte e luta. Esporte e luta. Tenho que fazer a probabilidade dessas duas situações. Isso aqui vai ficar para você fazer. Tenta fazer aqui pelo princípio fundamental da contagem. Vamos acelerar e vamos ganhar tempo para a gente fazer por combinação. Olha só, por combinação. Professor, por combinação, se eu disse lá que probabilidade sempre é aquilo que eu quero que aconteça, dividido pelo total de possibilidade. Isso mesmo, isso mesmo. Então, sua missão é encontrar o O e sua missão é encontrar exatamente o T. Por que eu fiz pela combinação? Porque são jogos diferentes. Sai mais rápido. Então, por combinação, eu tenho que calcular a combinação dos jogos, tanto de luta quanto de esporte, e a combinação total, ó, foi em busca do total. É uma combinação tanto para o que eu quero que aconteça e pelo total. Total, quantos jogos eu tenho? Tenho 10. Quero selecionar quantos? Quero selecionar 2. Ó. Ele disse lá, escolher 2. Para o O, muito importante, eu quero selecionar um de luta, eu tenho que verificar quantos de luta tem. Então eu tenho 4, vou selecionar 1, é uma combinação de 4, selecionar 1, a ordem não importa. Então eu quero fazer essa escolha. I é multiplicação, escolher agora de esporte. Quanto tem de esporte? De esporte eu tenho 2. Então é uma combinação de esporte, de 2 e eu quero selecionar 1 também. Então ficou tranquilo fazer esse cálculo de combinação, porque eu quero encontrar a combinação de 4 selecionar 1, a gente já viu ali que é bem tranquilo, 4 selecionar 1 é 4, multiplicado por combinação de 2 e eu quero selecionar 1. Quanto é a combinação de 2 a selecionar 1? É o próprio 2. Toda vez que for 1 na sua parte que eu quero escolher, é o maior número, né? É aquele total de possibilidade. Quanto é 4 vezes 2? 4 vezes 2, 8. Já encontrei o meu O, aquele evento que eu quero que aconteça, né? C1 de luta e um de esporte. Tranquilo. Agora vai em busca do T. Busca do T, ó, é uma combinação. Se é uma combinação, a gente vai verificar que é
de 10 para selecionar 2. E a gente já viu, o senhor já explicou, professor, de 10 selecionar 2 é 10 vezes 9, dá 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. Então, eu cheguei aqui a 45. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer em cima do cálculo da probabilidade, né? Da regra do pote. Então, probabilidade vai ser o O, que é 8, deu 8, e substituir agora o T. O T deu quanto? Deu 45. É 8 sobre 45? É 8 sobre 45. Você vai marcar a alternativa onde consta lá 8 sobre 45. 8 sobre 45, resposta correta é a letra B. Mais uma questão, professor. Questão agora de número 4. Banca objetiva. Olha só o que diz a questão número 4. Em uma caixa há 20 mouse. Tranquilo. Então vamos destacar aqui o que é que ele te deu. Ele te deu lá a quantidade de mouse. Quantos mouse foram? 20. Aí diz lá, 12 é pretos e 8 é branco. Se uma pessoa retirar 2 mouse, está aqui a probabilidade do E, probabilidade de mais de um evento, vou tirar 2 mouse dessa caixa, um de cada vez, e coloca o retirado de volta na caixa. Muito importante aqui, ó. Vou até destacar de vermelho. Eu quero tirar os 2 mouse dessa caixa, só que um de cada vez, e colocar o retirado de volta na caixa. Vai ter reposição? Vai ter reposição. Então, quando eu quero retirar o mouse de uma caixa, ele não fala nada, eu quero tirar primeiro e o segundo, eu vou verificar se é com reposição ou se é sem reposição. Se eu quero retirar os dois simultaneamente, é porque vai ser sem reposição. Agora ele diz, olha, eu vou tirar um, depois eu vou tirar o outro, né? Só que eu vou colocar dentro da caixa. Eu pego e coloco de volta. Aí vai perguntar lá, olha só, a pergunta é, qual é a probabilidade de o primeiro ser preto e o segundo ser branco? Então, ele quer exatamente a probabilidade de acontecer o primeiro e o segundo. O primeiro vai ser o quê? Preto, tá aqui. O segundo vai ser o quê? Branco, tá aqui. Agora, eu não faço com combinação, por quê? Porque por combinação é sem reposição. Aqui aconteceu reposição. Então, aqui só sai pelo princípio fundamental da contagem. Ó. Só sai pelo princípio fundamental da contagem. Professor, faça aí com reposição. Então, eu preciso do total de mouse. Quantos mouse eu tinha no meu total? Tenho um total de 20. Probabilidade é aquilo que eu quero que aconteça. Ó. Lembra lá, pela regra do pote. Probabilidade é o O dividido pelo T. Meu evento dividido pelo espaço amostral. Eu quero que aconteça exatamente o primeiro preto, então eu tenho que verificar quantos preto tem do total de 20. Então eu tenho aqui, trazendo para cá, né? Fazendo para cá. Eu tenho lá um total de 20, que é meu espaço amostral, e eu quero o evento, ó, ser preto. Quantos são pretos? Tenho aqui 12, total de 12. Multiplicado agora, isso é que é importante, quando fizemos lá simultaneamente ou colocando lá sem reposição, eu tirava 1 do meu espaço amostral. Agora eu vou colocar de volta, eu tirei o preto, e se você observar, o preto faz parte também do espaço amostral do segundo lançamento, da minha segunda retirada, por isso que vai ser 20. Quando é sem reposição, aqui seria 19, mas ele disse lá, olha, coloca o retirado de volta, então voltou agora ao meu espaço amostral. Então o evento, ele quer que o evento seja o quê? Seja branco. Quantos mouse tem branco? Eu tenho um total de 8. Então tá aqui. É uma multiplicação agora. Eu tenho lá que multiplicar 12 vezes 8 e 20 vezes 20. Vai ser uma multiplicação de fração ou de probabilidade? Sim, vai ser uma multiplicação. Mas dá para simplificar? Dá sim, ó. Dá para simplificar. Em cima aqui dá por 2, embaixo dá por 2. Ó. Dá para dividir por 2 em cima e por 2. Quanto é 12 dividido por 2? Vai dar 6. Quanto é 20 dividido por 2? Vai dar 10. Dividir por 2, ó, tanto em cima como embaixo. Aqui, numerador, dividir por 2. 8 dividido por 2 e 20 dividido por 2. 8 dividido por 2 vai ser 4. A metade de 8 é 4. E eu tenho agora 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 10. Ficou fácil porque eu estou enxergando ó, que o resultado é em forma de percentual. E agora eu faço uma multiplicação. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quanto é 6 vezes 4? 6 vezes 4 eu tenho um resultado de 24. Quanto é 10 vezes 10? Eu tenho um total de 100. Professor,
eu tenho uma fração, onde tem lá 24 sobre 100. Olha lá nas alternativas. Qual vai ser o valor em forma de percentual? 24 sobre 100, toda vez que o denominador for 100, já é no formato de percentual. 24 sobre 100 é a mesma coisa de 24%. Lembra lá, por cento é divisão por 100. Então, você vai marcar como resposta correta para essa questão, letra C, 24%. Questão de número 5. Chegamos agora na parte final dessa primeira aula, né, desse primeiro vídeo. Olha só o que vai dizer a questão da banca FGV. Considere dois grupos de pessoas. Ele te deu aqui o grupo A, vamos destacar aqui o grupo A. O grupo A, ele disse lá que é composto de 15 pessoas. E eu tenho um grupo B, ó. Tem um grupo A e tem um grupo B. Vou até pintar de cores diferentes. Ele vai trabalhar aqui com peritos. No grupo A, quantos são os peritos? No grupo A, eu tenho lá 10 peritos. E no grupo B, ó, eu tenho também 10 peritos. O que vai diferenciar exatamente a quantidade de não peritos, ó. No grupo A, 5 não são peritos. No grupo B, 15 não são peritos. Então, tem essa quantidade. Olha só o que ele vai te pedir. Sorteando-se aleatoriamente, uma pessoa de cada grupo. Então, é uma probabilidade de mais de um evento, porque eu tenho dois grupos, ó. Eu quero selecionar exatamente uma pessoa do grupo A e uma pessoa do grupo B. Então, eu quero fazer uma probabilidade onde eu quero pegar uma pessoa que seja lá do grupo A e outra pessoa que seja lá do grupo B, né? Chamar aqui GA e GB. São eventos. Olha só o que ele vai dizer. Eu quero selecionar uma do grupo A e depois uma do grupo B. A probabilidade, novamente, a ideia do pote, tá aqui, regra do pote, de que as duas pessoas sorteadas, aqui eu quero selecionar duas, não será uma, será duas, uma vai ser, ele diz lá, né? Uma vai ser um perito e a outra será um não perito. Então, eu tenho dois grupos, onde eu quero calcular, destacando aqui exatamente a quantidade de peritos e também a probabilidade de não ser perito. É probabilidade do E, ó. Toda vez que tiver aqui, esse Ezinho é a probabilidade do E. É a multiplicação da minha probabilidade. Como é que vai ficar, professor? Então, eu vou separar em dois grupos. Ele disse lá, olha, vai ser dois grupos. Então, eu vou trazer aqui o primeiro grupo. E aqui eu vou ter o segundo grupo. Primeiro grupo e o segundo grupo. Para fazer essa divisão, né, de perito e de não perito. Ele te disse, olha, você vai selecionar uma pessoa de cada grupo, né? Uma de cada grupo. Aí ele disse, olha, ele quer que seja selecionado um perito e um não perito. Ou seja, eu tenho que pegar do primeiro grupo um que seja perito do grupo A. Depois que eu pegar um perito do grupo A, o outro tem que ser uma pessoa não perita, só que tem que ser do grupo B. Ó. Então, eu vou pegar, colocar aqui a negação. É um perito, um não perito do grupo B. Então, no grupo A, eu pego o perito, calculo a probabilidade de ser perito. Já no grupo B, ó, vou calcular a probabilidade de não ser perito. Já a segunda possibilidade é eu calcular a probabilidade de ser perito no primeiro grupo, né? No segundo grupo. Primeiro grupo aqui eu já calculei a primeira possibilidade, né? Aqui é a primeira possibilidade. Na segunda possibilidade, eu trabalho também com a ideia de perito no primeiro, porque eu posso selecionar perito no primeiro e automaticamente eu posso selecionar um não perito, ó, só que não é no grupo B, vai ser no grupo quem? No grupo A. Tenho duas possibilidades. Aqui vai entrar a ideia do OU, a ideia do OU, onde eu vou somar, porque no primeiro grupo pode ser lá probabilidade no primeiro ser perito do grupo A e não perito no grupo B. Ou pode ser perito no grupo B e não perito no grupo A. Por isso que eu vou somar. Eu vou multiplicar essas probabilidades, achar o resultado e depois eu vou somar com a probabilidade dessa multiplicação de probabilidade. Então vamos calcular aqui. Vamos calcular o primeiro acontecimento, né? Primeiro acontecimento. Olha lá. Primeiro acontecimento ele queria que fosse probabilidade de ser perito do grupo A. Então eu tenho que ter meu total de possibilidade. Quantos são os peritos do grupo A? Perito do grupo A eu tinha um total de 15 pessoas. Ó. 15 pessoas é do perito do grupo A. Eu quero selecionar o que? Exatamente 10. Ó. Perito do grupo A eu tenho um total de 15 e eu tenho 10 peritos. Então é 10 sobre 15. Multiplicando agora, aí a pergunta é, vou olhar agora para
o grupo B, porque eu quero um não perito do grupo B. A pergunta é, quantas pessoas são do grupo B? O grupo B eu tenho 25, o total de pessoas. Eu quero que ocorra o quê? Um não perito. Quantos são não perito? São 15. Então vai ser exatamente essa multiplicação. Eu tenho um total de 10 vezes 15 e 15 sobre 25. Dá para fazer uma simplificação? Dá tranquilo, porque eu estou vendo que tem um 15 em cima e tem um 15 embaixo. Toda vez que tiver número em cima e embaixo, eu simplifico, eu divido, né? 15 dividido por 15 ó, dá 1. E 1 é elemento neutro na multiplicação, não precisa colocar. Sobrou aqui, ó, 10 e 25. Dá para simplificar? Dá. Tanto 10 como 5 dá para simplificar por 5. O 10 por 5 vai dar quanto? Vai dar 2, ó. Estou simplificando por 5, vai dar 2. O 25 por 5 vai dar quanto? Vai dar 5. Então, só restou para mim quem? 2 sobre 5. 2 quintos. Esse é o resultado primeiro, né, da minha operação do primeira possibilidade, né, no meu grupo. Perito do grupo A e não perito do grupo B. Vamos para o segundo. Vamos lá para o segundo. Olha lá no segundo. O segundo evento que vai acontecer. Perito no grupo B. A pergunta é, quantos são peritos no grupo B? Eu tenho lá um total de 10. Ó. Tenho 10 peritos, um total de 25 pessoas. Então, é 10 sobre 25, é 10 sobre 25, porque agora meu espaço amostral é em cima do grupo B, certo? Agora, não perito do grupo A. Então, vou multiplicar agora, vou pegar o não perito do grupo A. A pergunta é, quantas são as pessoas do grupo A? Eu tenho um total de 15. Desses 15, quantos não são peritos? Perfeitamente, já enxerguei aqui que é 5. Dá para fazer as devidas simplificações? Dá tranquilo também fazer as devidas simplificações. Ó. Eu tenho aqui o 10 e eu tenho aqui o 25, dá para simplificar todos eles por 5. Aqui também é por 5 e por 5, então eu vou fazer essa simplificação direto já por 5. Ó. Fazendo essa simplificação por 5 dá quanto? Dá 2. 25 por 5 dá quanto? Então esse 25 vai dar 5. Por 5 aqui vai dar 1, a gente faz a simplificação 5 por 5, eu tenho um resultado aqui 1. E o 15 por 5, ó. 15 por 5 dá quanto? Dá 3. E agora ficou só uma multiplicação. No invés de fazer 10 vezes 5 e 25 vezes 15, vai dar um número enorme, um número grande, para depois fazer a simplificação, eu já vejo, já enxergo que tem lá 2 vezes 1, ó. 2 multiplicado por 1. O 10 virou 2 e o 5 virou 1. 2 vezes 1, 2. Perfeito. Eu tenho lá, o 25 virou 5 e o 15 virou 3. Quanto é 5 vezes 3? Ó? 5 vezes 3, no total de 15. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar 2 sobre 5 mais 2 sobre 15. Tenho que fazer essa soma, trazendo para cá. Observa que eu tenho que somar agora o primeiro acontecimento ou o segundo acontecimento. Por isso que eu vou somar 2 sobre 5 mais 2 sobre 15. Padrão. O que é que eu tenho que fazer agora? Observe que eu estou diante de uma soma de fração com denominadores diferentes. Eu tenho que perceber que, diante da matemática, não existe essa soma de forma direta. Não vai somar 2 mais 2, colocar 4 e colocar 20 aqui, não. Não é desse jeito que faz a soma com denominadores com números diferentes. Eu tenho que fazer exatamente ou o MMC, né, como a gente aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, terá um MMC. Toda vez que for soma ou diferença de fração com denominadores diferentes, eu tenho que igualar os denominadores. E a ferramenta dentro da matemática é o MMC, mínimo múltiplo comum. Porém, a gente pode simplificar essa vida de vocês. Ó. Não sei calcular o MMC entre 5 e 15. Então, você pode transformar esse denominador aqui em 15. Ó. Se eu igualar os denominadores, fica mais fácil. Porque agora, se eu multiplicar tanto em cima por 3, embaixo e em cima por 3, eu vou conseguir igualar os denominadores. Aí fica mais fácil fazer essa soma. Quanto é 3 vezes 2? Eu tenho um total de 6. Ó. Total de 6. Aqui, denominador, 3 vezes 5, eu tenho 15. Então, ficou esse denominador, essa minha fração. E agora, se você observar, eu vou até apagar aqui um pouco, só apagar um pouco aqui, para a gente deixar em formato de fração. Trazendo para cá. Vou apagar aqui. Então, essa minha fração, onde eu tinha lá o total de 2 sobre 5, é a mesma coisa de eu escrever 6 sobre 15. São frações equivalentes. Vou somar agora mais quem? Não vou mexer na segunda. 2 sobre 15. Ficou fácil agora? Ficou fácil agora porque os denominadores são o quê? São idênticos, são iguais. Toda vez que o denominador for igual, basta
colocar o denominador. Mesmo denominador, mantém o denominador e soma os numeradores. Ó. 6 mais 2. 6 mais 2, 8. 8 sobre 15. Olha lá nas alternativas. A resposta correta para essa questão, letra E. Última questão. Questão da banca Instituto AOCP, aplicada no ano de 2019. Olha só o que vai dizer. Em uma caixa estão dispostos 10 cartões. Então já sei que o total é 10. Então já vou destacar aqui que eu tenho 10 cartões. E vai começar a fazer aqui uma diferença. Ó. 4 desses cartões é de cor amarela. Então vou destacar aqui também colocando na cor amarela. 4 amarela. E tenho quantas vermelhas? Então tem um total aqui ó, de 6 vermelhas. Agora, olha, observa o que pediu. São sorteados sucessivamente e sem reposição. Isso é muito importante, tá? Vou destacar também. Sem reposição, sem reposição. Então eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem ou eu posso fazer também por combinação. Então vamos ver o que é que ele pede. 4 cartões dessa caixa. Então quero remover quantos? Então 4. Então, eu vou calcular a probabilidade de mais um evento. Quantos são os eventos? Tem um total de 4. A probabilidade, já sabemos, professor. A probabilidade é aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. É isso mesmo? Isso mesmo, padrão. A probabilidade aconteça o quê? Ao menos uma dessas cartas seja na cor vermelha. Então, onde tem aqui o ao menos, ó, isso aqui é muito importante. Estou em busca de cartas que sejam o quê? Que sejam ao menos uma vermelha. Quero selecionar quantas no total? Quero selecionar exatamente 4 cartões dessa caixa que seja pelo menos uma vermelha. Então, pelo menos uma vermelha, quando eu estou trabalhando aqui sem reposição, eu tenho duas possibilidades de resposta. Pelo princípio fundamental da contagem, que vai te dar um maior trabalho. Então, aconselho fazer por combinação. Eu vou fazer por combinação. E também existe um jeito de fazer, toda vez que o comando da questão te pedir aqui pelo menos um, existe a possibilidade, esse pelo menos um, ó, esse pelo menos, vou até colocar aqui para você adicionar no seu caderno de resumo, esse pelo menos 1, colocar aqui o pelo menos 1, ele sempre será igual ao total menos nenhum. Daqui a pouco a gente vai chegar a essa resposta. Eu calculando lá o total menos o meu nenhum, vai ser exatamente o que é que ele está procurando. Esse nenhum, onde eu estou destacando aqui, é exatamente nenhum ser vermelha, nenhum cartão desse ser vermelho, na cor vermelha, como ele colocou. Então, se eu pegar o total em probabilidade, já vou deixar aqui para vocês, sempre o total em probabilidade é 1, tá aqui, o total sempre será 1. Então, minha busca era exatamente calcular nenhum vermelho, ó. Então, nenhum vermelho. Nenhum vermelho, já posso dizer para você, garantir aqui, é considerar tudo na cor amarela. Eu quero selecionar 4 cartões. Ó. Eu vou subtrair de 4 cartões. 1 multiplicado com o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto está aqui. Quando eu estou nesse formato aqui, tirando tudo amarelo, ó, tirando aqui amarelo, 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 o que resta para mim é exatamente pelo menos uma dessas cartas ser na cor vermelha. Então eu vou calcular, vou até criar aqui um slide branco, vou deixar tudo em branco. Vamos calcular de maneira tradicional, é bem trabalhosa, depois a gente volta aqui para calcular essa ideia do pelo menos um ser o total menos o nenhum. Fica bem mais fácil. Eu volto para mostrar para vocês como é que faz. Inclusive isso é dica, isso é macete de como acertar esse tipo de questão quando o comando da questão te dá esse termozinho, né? Essa expressão do pelo menos um. Então vou criar aqui, cria aí uma tela em branco. Criei aqui, vamos calcular. Ele quer pelo menos uma vermelha, eu quero selecionar 4. Tá aqui, ó. Eu quero selecionar 4. Então, dessas 4, pelo menos uma vermelha, pode ser nesse formato. Ó. Vermelha a primeira, depois amarela, depois amarela, depois amarela. Tá aqui nesse formato. É só esse cálculo? Não. Eu tenho lá a possibilidade também ó, das duas primeiras ser vermelha. Isso aqui tem pelo menos uma vermelha, quando eu tenho lá duas vermelhas? Sim. Se eu tenho lá duas vermelhas, com certeza aqui tem pelo menos uma. Então eu tenho a terceira possibilidade, ó, de eu ter lá vermelha, vermelha, vermelha e por fim a última ser amarela. E a última é ser tudo vermelha, que tem pelo menos uma vermelha. Quando eu tenho lá tudo vermelha, quando eu tenho lá tudo vermelha, eu tenho lá pelo menos uma vermelha. Então eu tenho essa possibilidade, eu tenho 4 cálculos a ser feito, ó.
Aqui é a ideia do ou será uma vermelha, ou será duas vermelhas, ou será três vermelhas, ou será tudo vermelha. A ideia do ou. Por isso que eu vou somar. Vou calcular a probabilidade de cada parte acontecer e depois eu vou somar tudo. Então, quando eu estou calculando probabilidade, trazendo para cá, já para eu calcular aqui o total, ó, trazendo por combinação, fazendo esse cálculo aqui, porque o total sempre será em cima da quantidade exata de cartões. Eu quero fazer uma combinação de 10 e eu quero selecionar quanto? 4. Então, a combinação total vai servir para cada cálculo desse aqui, ó. Então, eu fazendo aqui o total, ó, eu estou em busca do O e do total. Então, eu vou em busca logo do total. O total é bem tranquilo porque você vai calcular uma combinação, onde eu tenho lá um total de 10 e eu quero selecionar quanto? Quero selecionar 4. Então, eu vou fazer essa combinação aqui e já vou fixar o resultado. Quanto é a combinação de 10 e selecionar 4? Combinação de 10 e selecionar 4, a gente até já fez um cálculo bem parecido com 3. Ó. Com 4, eu pego o 10 e saio fazendo multiplicação sucessiva, sempre menos 1. É 10, 9, 8 e 7. Embaixo, no denominador, eu pego o 4 e faço o fatorial dele. Ó. 4, 3, 2 e 1. Tranquilo. Dá para simplificar? Sempre no cálculo de combinação, você vai poder fazer a simplificação. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 1, dá quanto? Dá 8. 2 vezes 1, 2. Vezes 4, 8. Tenho esse 8 aqui, ó, já eliminei. Ficou o 3, ó. O 3 dá para fazer a simplificação com 9. Quanto é 9 dividido por 3? Vai dar 3. Restou o que aqui, ó? 3 vezes 7 vezes 10. 3 vezes 7, 21. Vezes 10, vai dar 210. Então, meu total, essa combinação de 10 selecionar 4, vai ser 210. Ó. 210. Então, vou precisar desse 210 para cada operação que vou fazer aqui. Agora, observe o seguinte. Pelo princípio fundamental da contagem, o mais vantajoso seria esse aqui, ó, porque seria cores idênticas. Já nas demais são cores diferentes. Como são cores diferentes, como vimos no início do vídeo, compensa fazer por quê? Por que método? Pelo método da combinação, sai bem mais tranquilo, porque se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, eu ia fazer esse sendo vermelha, depois amarela, 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 depois eu começar amarela, vermelha, amarela, amarela, ia fazer a permutação desse vermelho aqui, e seria enorme esse cálculo. Então vamos fazer por combinação, então vamos fazer aqui o cálculo de combinação. Estou em busca do O, esses cálculos todos que eu vou fazer aqui é o O. Todos eles que eu vou fazer aqui, ó, é em busca do O. Todos eles é em busca do O. Então, vou buscar o O dos 3, dos 2 e do 1. Todo mundo sendo vermelho. Tem aqui 1 sendo vermelho, 2 sendo vermelho, 3 sendo vermelho e 4 sendo vermelho. Então, vamos em busca dessa combinação. Então, vamos em busca aqui da combinação. Trazendo para cá. Olha só, eu tenho uma combinação onde eu quero encontrar a quantidade de cores. Vou até voltar aqui só para você verificar. Eu tenho aqui 6 vermelhas e tenho 4 amarelas. Vou colocar aqui, ó. Observa lá que vermelha eu tenho um total de 6 e amarela eu tenho quanto? Amarela eu tenho um total de 4. Então aqui o meu total. Vou precisar dessa ideia para fazer o cálculo da combinação. Então vermelha eu tenho um total de quanto? Tenho um total de 6. Tranquila. É uma combinação de 6. Eu quero selecionar quanto? Selecionar 1. Tá aqui. Combinação de 6, selecionar 1. Multiplicado. Vai ser uma combinação agora para amarela. Quantas amarelas eu tenho? Tenho 4. Para selecionar quantos? Quantas eu quero que saia amarela? Exatamente 3. Ficou tranquilo agora? Ficou tranquilo. Quanto é combinação de 6 selecionar 1? É 6. Combinação de 4 selecionar 3. Toda vez que eu tenho 1 a menos, ó, pela combinação complementar, eu posso dizer que a combinação de 4 selecionar 3 é a mesma combinação de 4 selecionar 1. Isso aqui vai ser 4. Toda vez que for 1 a menos, sempre é o maior deles, ó, é 4. Então vai ser uma multiplicação 6 vezes 4. Quanto é a multiplicação 6 vezes 4? 6 vezes 4 é 24. Então o primeiro O já encontrei. Ó. O primeiro O já sei que deu 24. Vamos em busca do segundo. Já entendi, professor. É uma combinação das vermelhas. Quantas vermelhas? 6. Quero selecionar quanto? 2. Multiplicado pela combinação de amarelas. Quantas amarelas eu tenho no total? 4. Selecionar quantas? 2. Ficou tranquilo. Quanto é a combinação de 6 selecionar 2? É a metade de 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. A metade.
multiplicado de combinação de 4 selecionar 2. Ó. Sempre observe que é a metade. É a combinação de a multiplicação de 4 vezes 3, que dá 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E por lá, 15 vezes 6. 15 vezes 6, 90. Encontrei o resultado da segunda possibilidade, né? Ter duas vermelhas. Para a terceira, 3 vermelhas. É uma combinação para vermelha e uma combinação para amarela. É uma combinação de 6, onde eu quero selecionar 3. Ó. 6 selecionar 3. Multiplicado pela combinação de amarela. Amarela, eu tenho lá um total de 4 e eu quero selecionar 1. Quanto é a combinação de 6 selecionar 3? 6 selecionar 3 é exatamente você pegar o 6, multiplicar por 5 e multiplicar por 4. E embaixo eu vou ter aqui no denominador um 6, ó, porque é 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6. Esse 6 do fatorial de 3 eu simplifico com 6. Então dá para fazer logo uma simplificação, né? Vai sobrar só 5 vezes 4, dá 20. 5 vezes 4 dá 20. Se ficou em dúvida, tenta fazer aqui, ó, quanto é a combinação de 6 selecionar 3. Vai dar um total de 20. Agora ficou tranquilo, porque a combinação de 4 selecionar 1, toda vez que for 1 é 4. Então, quanto é 20 vezes 4? 20 vezes 4, eu tenho um total de 80. Total de 80. E agora todo mundo vermelho. Não tem amarelo ó, na minha combinação. Então, só será uma combinação da quantidade total de vermelhas. Tá aqui, 6. E selecionar 4. Combinação de 6 selecionar 4. Toda vez que eu posso escrever a combinação de forma complementar, é o mesmo resultado. A combinação de 6 selecionar 4 é a mesma combinação de 6 selecionar 2. A gente já fez esse cálculo, já fez aqui, ó. 6 selecionar 4. Por que eu fiz isso? Porque de 4 para chegar a 6 eu preciso de 2. Ó. E eu tenho aqui, combinação de 6 selecionar 2, eu tenho exatamente 15. Aqui o total de 15. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar exatamente o 24. Eu tenho aqui o 24. Vou destacar aqui para deixar todo mundo aqui amarelo. Ó. 24. Tenho quem? 90. Tenho 80. E eu tenho 15. Tem que somar todo mundo? Tem que somar todo mundo. Toda vez que eu estou trabalhando com essa ideia de pelo menos 1, eu tenho que somar todo mundo. Quanto é 90 mais 80 mais 24 mais 15. Você fazendo exatamente essa soma vai ser um total de 209. Tem um total de 209. Então já vou calcular aqui, ó, a probabilidade. É aquilo que eu quero que ocorra. Todo mundo aqui, ó, o O é exatamente essas quatro partes. Somando todo mundo vai dar 209. E meu T, lembra lá onde é que está meu T? Quem é meu T? Calculamos aqui, ó. Meu T é exatamente 210. Então, a probabilidade onde você vai marcar nas alternativas para essa questão é aquela que tem exatamente 209 dividido por 210. Volta lá. Voltando para cá, 209 dividido por 210, eu tenho como resposta correta a letra E. Padrão, professor. O senhor disse lá que tinha uma forma mais rápida através dessa ideia do pelo menos 1. Existe sim, toda vez que tiver lá o pelo menos 1, atenção, que é apenas o pelo menos 1, não serve para o pelo menos 2, pelo menos 3 ou pelo menos 4, é apenas para o pelo menos 1. Quando você enxergar no comando da questão que veio essa expressão, o pelo menos 1, você pode destacar ela ou pode substituir ela como sendo o total, você vai pegar o total e em probabilidade sempre será 1, ou 100%, né? 100% é 100 sobre 100, sempre será 1. A resposta está no formato de fração, então eu deixo aqui o número 1. E sempre eu vou em busca do nenhum. Ó. Se ele quer pelo menos uma vermelha, então eu vou em busca de todas amarelas. Se fosse lá pelo menos uma amarela, aí eu seria nenhuma amarela. Nenhuma amarela seria tudo vermelha. Então ficou fácil aqui, porque são tudo ó, da mesma cor. Como eu disse a vocês, se fosse cores diferentes, eu ia por combinação que seria mais rápido. Como é a mesma cor, dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Então, eu vou calcular a primeira sendo amarela, a segunda sendo amarela, a terceira sendo amarela e a quarta sendo amarela. Vou multiplicar todo mundo e vou achar uma fração correspondente e depois eu vou subtrair. Ó. Pegar 1 e subtrair com o resultado dessa minha fração. Então, vamos lá. Como é que fica aqui? Trazendo para cá. Quanto eu tinha no meu total? Tenho um total de 10. Ó. Probabilidade do primeiro evento é 10. Eu quero que aconteça o quê? Amarela. Quantas eu tenho amarela? Tinha 4. Então, é 4 sobre 10, 4 sobre 10.
E observa lá que é sem reposição. Se é sem reposição, sempre eu vou tirando uma. Vou tirar uma amarela. Tirei a primeira amarela. Na segunda amarela agora, no meu espaço amostral é 9. E agora só tenho 3. Ó. Para a terceira, meu espaço amostral é 8. E eu só tenho 2. Padrão. E agora para a quarta, a última bola. Tirei mais um aqui. Eu tinha 8 e agora só resta quanto? 7. Total de quanto? 1. Pronto. Posso multiplicar todo mundo a parte de cima e todo mundo a parte de baixo. Vai te dar aqui um resultado enorme. Mas sempre vai pela simplificação. Número em cima com o número embaixo dá para cortar. Eu tenho esse 4 e eu tenho esse 2. Né? Quanto é 4 vezes 2? 8. Eu tenho um 8 em cima e tenho um 8 embaixo. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Eu tenho um 3 e eu tenho 9. Esse 3, quando eu faço a simplificação com 9, eu viro 3. 3 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 1 dá 1. Em cima só sobrou 1. Ó. Se você observar só, tem meu numerador 1. Então o resultado aqui é 1. E agora o denominador, quanto foi que ficou embaixo? Ficou esse 3 multiplicado por 7. 3 vezes 7, 21 vezes 10. 3 vezes 7, 21 vezes 10 dá 210. É 21 e coloca esse 0. Deu 1 sobre 210. Então a operação agora, o total menos o nenhum, eu tenho que fazer 1 menos o 1 sobre 210. Toda vez que eu estou trabalhando esse tipo de questão, você tem que observar o seguinte. Esse 1 é uma parte inteira. Aqui, ó, se você observar, eu tenho 210 partes. Apenas uma parte vai ser o quê? Correspondente à amarela. Então, desse 1, eu posso escrever ele nesse formato. Ó. O 210 dividido pelo 210. 210 dividido por 210 vai dar 1? Vai dar 1. Por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer uma operação de diferença com esse denominador. Só posso fazer isso quando os denominadores são idênticos. Ó. Então, vou pegar o 1, que é 210 dividido por 210, e vou dividir exatamente, vou subtrair exatamente 1 sobre 210. Ó. Quanto é que fica lá? 210 menos 1 sobre 210. Denominador é igual. Então, eu conservo o denominador, 210. E agora eu faço a subtração. 210 menos 1, 209. 209, olha lá nas alternativas. Resposta correta, 209 sobre 210. Questão bem trabalhosa, mas dá para você fazer. Tanto pela essa dica, esse macete, pelo menos 1 é igual ao total menos 1 nenhum, ou também você fazer todo o passo a passo do que a gente aprendeu aqui com probabilidade de mais de um evento. Vai chegar o resultado? Vai chegar o resultado. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Então, deixo essa dica aqui para vocês sempre. Se você tiver diante de uma expressão lá de pelo menos 1, calcula lá o total. Tem questão nas alternativas, vai vir em formato percentual, você coloca 100% e encontra nenhum. Você encontra a resposta, marca a alternativa e parte para o abraço. Então, com isso, pessoal, concluímos a primeira parte dessa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as demais questões comentadas desse assunto. Se essa aula te ajudou, curte e deixa seu comentário logo abaixo. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.